Paz e graça aos amados irmãos. Eu convido a todos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15. Eu quero ler dos versículos de 1 a 10, mas nós vamos estar centrando a pregação desta noite no versículo 4, apenas para que você perceba a força daquilo que Jesus está falando. Quero ler esses versículos, mas quero centrar a mensagem desta noite no versículo 4. Evangelho de João, capítulo 15, os versículos de 1 a 10. Vamos ler de modo alternado. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Vamos ler de modo alternado. João 15, de 1 a 10. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Vamos ler juntos o versículo 4, João 15, versículo 4. Vamos ler juntos. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Amém. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, disse-nos o Senhor Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças à frente com as professoras e professores do nosso departamento infantil. Quem está nas cadeiras aqui pelo meio, se desejar ficar nos bancos, não tem problema, podem ficar à vontade. Nós vamos orar por elas e por nossas vidas. Nosso berçário já voltou, se você precisar, está à disposição também com a equipe de professoras do berçário. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa fronte. Senhor Deus amado, nós nos alegramos por Tua palavra, por podermos abrir a Tua palavra e sermos edificados, desafiados, fortalecidos, corrigidos, encorajados. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nós já Te oramos e já pedimos isto. E nesse momento, de modo muito especial, Senhor, fala aos nossos corações. Fortalece a nossa fé no Senhor Jesus, o Teu Filho, que enviastes, ó Deus, para a nossa salvação. Nós te bendizemos porque o Senhor não abandonou a igreja. O Senhor Jesus, o teu Filho, ó Pai, morreu na cruz do Calvário para salvar aqueles que o Senhor predestinou desde antes da fundação do mundo, na eternidade. E cumprindo este plano maravilhoso, Senhor, nós nos alegramos por Tua graça sobre as nossas vidas, porque nós nada merecemos. É favor imerecido. O Senhor tem alcançado os nossos corações. Nós nos alegramos por isto, Senhor. Dá-nos a bênção de terminarmos os nossos dias na Tua presença, seguindo firmes o Senhor Jesus.
Se há alguém, ó Deus, aqui no nosso meio que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, não se declarou discípulo do Senhor Jesus, ó Deus, que por tua graça, misericórdia e amor o Senhor possa também alcançar estes corações. Somos todos pecadores, carentes da tua graça, do teu poder, da ação do teu Espírito sobre as nossas vidas. Nós pedimos que tu possas operar, Senhor, falando aos nossos corações, bem como aos nossos pequeninos, que o Senhor possa usar as professoras e professores do nosso departamento infantil como instrumentos nas mãos, ó Deus, do teu Espírito, para levar a palavra do Senhor ao coração deles também, dos pequeninos. Nós te oramos, te bendizendo, te adorando e dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te oramos assim no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, não é novidade que se fale tanto que nós vivemos numa sociedade tão líquida, de relacionamentos tão vulneráveis, tão descartáveis. E pensando sobre isso, olhando para o que a palavra de Deus nos fala aqui, eu não sei se você observou à medida que estava lendo, e por isso que eu disse que eu queria ler os 10 versículos, porque há um termo que ele se repete aí. Em 10 versículos, Jesus repetiu esse termo por 11 vezes. 11 vezes, se você não observou, Jesus falou sobre permanecer. A necessidade, a urgência, a importância de permanecer. E Jesus repetiu muito isso. As ordens de Jesus, elas são para os seus discípulos, para toda a vida. As ordens de Jesus, repito, para os seus discípulos, elas são para toda a vida. Todas as ordens de Jesus, elas têm prosseguimento ao longo da nossa existência. Crer, amar, ouvir, seguir, são atos contínuos que Jesus quer das nossas vidas. É tão triste quando a gente conversa com uma pessoa e alguém diz: eu já fui crente. Eu já fui crente. O que essa pessoa está querendo dizer com isso? Ela está falando de uma religiosidade. Eu já fui evangélico. Eu já fiz parte da igreja evangélica. Eu já fui crente. Deixou de crer, e parece até contraditório que a pessoa diga: eu já fui crente, hoje eu não sou mais da igreja. Aí você diz: você crê em Deus? Creio. Eu já fui e eu continuo crendo em Deus, que Deus existe. Na verdade, a pessoa pode até querer, no certo sentido, dizer: eu já tive uma experiência de frequentar uma igreja evangélica, de participar de um grupo de evangélicos. Sim. A ordem de Jesus Cristo para permanecermos nele é uma ordem urgente e necessária para as nossas vidas. Urgente e extremamente necessária. Se no nosso país nós ouvimos pessoas que dizem: eu sou de tradição católica, aí você diz: e você é católico, você frequenta? Não, eu não participo de nada, eu fui criado no catolicismo. É o mesmo que você olhar para uma América do Norte e pessoas também dizerem o mesmo, mas não se referindo à igreja católica, mas à igreja evangélica. A minha família é de origem evangélica. Minha família é de origem, principalmente, repito, na América do Norte, que foi colonizada, então, por europeus evangélicos, protestantes. Pessoas e famílias que, com o passar do tempo, não permaneceram seguindo ao Senhor Jesus Cristo. A ordem de Jesus para permanecermos nele tem tudo a ver com continuidade, com consagração permanente nas nossas vidas. Permanecer no Novo Testamento é um verbo comum, que se repete muito no Novo Testamento. E é lógico que eu e você entendemos bem qual a ideia de permanecer. É o mesmo que ficar, continuar, e traz a ideia de habitar. E pensando nisso, é habitarmos com Cristo, é caminharmos com Cristo, é vivermos com Cristo. Ou seja, permanecer no linguajar de Jesus é para toda a nossa vida.
E é por isso que ele usa a figura dos ramos da videira. Um ramo que não está mais ligado à planta, à videira, ao próprio Cristo. Um ramo, figuradamente, Jesus usa então esta figura de linguagem aqui, olhando para a videira. Você quebrar um ramo e levar o ramo para casa, você sabe o que vai acontecer com aquele ramo. Se ele não for logo enxertado, se ele não for logo adubado, cuidado, ele vai secar e ele vai morrer. Um ramo fora da videira, ele fica infrutífero, ele seca, ele murcha. A igreja é o corpo de Cristo, por isso que eu e você precisamos viver a igreja intensamente, porque a igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Um membro, se você cortasse um dedo, ou uma mão, ou um membro do corpo, e deixasse ele lá separadamente do corpo, por ele não estar sendo irrigado, devidamente irrigado pelo sangue, não está conectado, ligado ao corpo, você sabe o que vai acontecer com aquele membro. Aquele membro vai apodrecer. E é isso que acontece quando nós não só não estamos ligados a Cristo, mas também não estamos ligados à igreja do Senhor Jesus Cristo, que leva essa expressão, é o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo. Murchamos, ficamos infrutíferos, secos e pior, apodrecemos. Sem a videira, como Jesus colocou aqui, o ramo nada pode fazer. Sem a videira que é Jesus, o ramo nada pode produzir verdadeiramente de bom que agrade a Deus. Sem a videira, nós não podemos, de fato, como ramos, o ramo nada, não só nada pode fazer, produzir, mas na totalidade desses mandamentos, nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus. E terminamos sendo levados pela carne, pela natureza humana. Pensar nessa ordem de Jesus para permanecermos nele faz dos frutos uma consequência. Quando nós permanecemos em Jesus, estamos ligados àquele que é a videira, o fruto que vamos produzir ou os frutos que vamos dar vão ser consequência da nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. Porque nós permanecemos ligados à videira que é Jesus, nós podemos então produzir frutos. Nós podemos não só sermos trabalhados para que o fruto seja produzido como fruto do Espírito no nosso coração, mas nós podemos levar outras pessoas a conhecerem o amor do Senhor Jesus. Mas veja bem, se Jesus falou tanto aqui em permanecer, talvez a grande questão, olhando para o texto, a grande questão seja como permanecer no Senhor Jesus. Um cristão que conheça a palavra de Deus, conheça o Evangelho, conheça a Bíblia, conheça os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, não vai ter muita dificuldade de entender que nós precisamos permanecer em Jesus. É triste, repito, quando nós ouvimos pessoas dizerem, eu já fui crente. É triste isso, é triste. É triste também olhar para um Evangelho que se torna um certo status, no meio artístico, no meio dos artistas, no meio de cantores, que passam então a falar sobre Jesus, a colocar Jesus nos seus shows enquanto nomes, mas a grande questão é como essas pessoas estão vivendo o senhorio de Jesus. Chamá-lo de Senhor até certo ponto, as pessoas podem falar. Há pessoas que usam o nome de Jesus ali como uma forma de proteção. E escutam e repetem, o nome de Jesus tem poder. E repetem, como se fosse uma mandinga, como se fosse uma magia de proteção. Jesus não deseja discípulos assim. Como é que nós podemos permanecer no Senhor Jesus? Se permanecer é ficar, é continuar, é estar ligado ao Senhor Jesus. Como permanecer no Senhor Jesus? Me permita aqui algumas colocações partindo dos próprios ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Como nós podemos permanecer, eu e você, como é que nós podemos permanecer
no Senhor Jesus, em Jesus. Em primeiro lugar, nós podemos e devemos permanecer no Senhor Jesus, confiando no amor de Jesus, confiando no amor dele. Olha o que está aí no versículo 9. Jesus nos diz, João 15, 9, como o Pai me amou, também eu vos amei. E aí Jesus diz, permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Não permanecer em Jesus é não confiar no amor dele por nós. Não permanecer em Jesus é olhar mais para os nossos problemas. Olha o quanto os cristãos sofreram a perseguição. É olhar para as enfermidades, é olhar para o abandono e achar que nós não somos amados pelo Senhor. Quando nós não deveríamos jamais esquecer que Jesus passou por tudo isso, pela perseguição. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, foram lançadas sobre ele o nosso pecado. Ele passou pelo abandono, ele sofreu tudo isso. E quando muitas vezes nós passamos por momentos assim, nós podemos ser tentados a pensar que Deus não nos ama, que Cristo não nos ama, quando Ele mesmo passou por tudo isso. Nós precisamos confiar no amor do Senhor Jesus Cristo. Se algo agradável nos acontecer, Jesus Cristo reafirma que nós somos amados e valorizados pelo Pai. Por isso nós precisamos permanecer no amor dele. Se você abrir lá em Mateus capítulo 6, dos versículos de 26 a 30, Mateus capítulo 6, os versículos de 26 a 30, Jesus, quando trata sobre a ansiedade, as preocupações que muitas vezes tomam conta dos nossos corações, Jesus fala aos seus discípulos, Mateus 6, de 26 a 30, Jesus então diz, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus mostra e ele reafirma o amor, como nós somos amados e valorizados por Deus. Então, quando as coisas boas nos acontecerem, vamos lembrar disso, que nós somos amados pelo Senhor. E nós precisamos permanecer em Jesus, confiando no amor que Ele nos tem, no cuidado, na provisão que Ele nos dá. Mas também você pode pensar, e quando as coisas desagradáveis acontecem? Quando nem tudo está bem na nossa vida. Se algo desagradável nos acontecer, é o próprio Senhor Jesus Cristo que nos encoraja, porque Ele venceu o maior de todos os inimigos, a morte, e Ele prometeu estar conosco até o fim, e em mais até, prometeu nos recompensar. Foi Ele quem disse aos seus apóstolos, lá como nós bem conhecemos o texto de Mateus capítulo 28, os últimos versículos, e Ele diz, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Os apóstolos precisariam aprender a confiar no amor do Senhor Jesus Cristo, no amor que Ele tinha, e eu e você somos chamados também a permanecer em Jesus, confiando, sim, no amor dEle, no amor do Senhor Jesus Cristo. Mateus 10, 28, se você adiantar um pouco, Mateus 10, versículo 28,
Jesus vai dizer: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus nos encoraja a confiarmos no amor dele, porque a promessa dele para os seus discípulos não foi uma promessa de morte. Por isso que ele disse: olha, não tema quando você for perseguido, porque essas pessoas, o máximo que elas podem fazer é tirar a sua vida. E aí é quando a gente para e pensa: meu Deus, será que eu estou confiando mesmo a minha vida ao Senhor? Jesus não estava dizendo que você deveria não ter os cuidados devidos, não, mas ele estava dizendo: olha, a sua confiança precisa estar no Deus que ama a cada um de seus filhos e cuida. Nós temos data de validade. Nós não vamos, como se diz bem no nosso país, nós não somos peru para morrermos de véspera. A gente não vai antes do tempo, antes da hora. Nós podemos confiar no amor do Pai que cuida das nossas vidas, e Jesus procurou transmitir isso aos seus discípulos. Deveriam temer aquele que pode não só tirar as nossas vidas, e aí é a Deus Pai, e lançar a nossa alma no inferno. Sim, nós devemos temer ao Deus que age com justiça e exerce o seu juízo e pode nos condenar definitivamente. Mas este Deus que nos tem como filhos é o Deus que nos ama, nos corrige para que nós não nos percamos. É o Deus que zela por nossas vidas. Se algo desagradável nos acontecer, lembre-se que é Jesus quem nos encoraja, nos faz olhar para frente, nos faz enfrentar os maiores perigos, sabendo que Ele mesmo venceu a morte. E como está lá em Lucas, capítulo 14, Evangelho de Lucas, capítulo 14, os versículos 13 e 14. Jesus não só promete estar presente conosco, mas o amor dele, por isso nós podemos confiar no amor do Senhor Jesus Cristo. Porque o Pai, o Espírito, o Filho, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, tem planos maravilhosos para cada um de seus filhos. E Lucas 14, Jesus então diz aos seus discípulos: antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Jesus estava dizendo que o Pai nos recompensa por aquilo que nós fazemos para o próximo sem o interesse de sermos recompensados, de termos alguma coisa de volta. Por isso que Jesus Cristo pega a ideia do banquete que tantos fariseus faziam, se banqueteavam e convidavam pessoas ricas que poderiam também convidá-los. É a mesma coisa de você, de repente, dar um presente com uma intenção não lá muito boa. Bom, eu vou dar um presente muito bom para fulano de tal, que eu sei que fulano de tal tem condições de também me retribuir um presente muito bom. Não, Jesus estava dizendo: faça por aqueles que não têm condições. Faça sem esperar o retorno, porque a sua recompensa você vai receber na ressurreição dos justos. Jesus estava mostrando que nós podemos confiar no amor dele, no amor que ele nos tem. Como permanecer em Jesus? Primeiro, confiando no amor de Jesus. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos ensina que nós podemos permanecer e devemos permanecer em Jesus, confiando na palavra dele. Não só no sentimento que ele nos tem, no amor que ele nos tem, porque ele é amor, mas também na palavra dele. Se você abrir em João capítulo 8, versículos 31 e 32, João 8, 31 e 32. Se você não estava hoje pela manhã, eu quero recomendar, ou quem sabe você está nos acompanhando pela transmissão do culto, e de repente não acompanhou o culto da manhã. Hoje nós compartilhamos sobre esses dois versículos, João 8, 31 e 32. E bem especificamente nós falamos que o lugar do crente não é no meio do carnaval. Não é no meio do carnaval. Eu não vou
falar mais nada sobre isso, está lá à disposição no canal do YouTube da Igreja IPE Oficial. Mas veja como Jesus coloca aqui a necessidade que nós temos de confiarmos na sua palavra. João 8, 31 e 32 nos diz a palavra de Deus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha, Jesus estava falando isso para judeus que haviam crido nele, haviam declarado, e ele sabia aqueles que haviam crido na sua mensagem. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é simplesmente obedecer aos mandamentos de Jesus como se fosse um novo decálogo, um monte de regrinhas, e que às vezes temos tantas regrinhas no meio evangélico. Não se trata disso, mas se trata de conhecer a palavra de Deus e seguir esta palavra, e vivermos esta palavra. Que grande desafio! Permanecermos na palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso nos liberta da escravidão do pecado. Se você voltar lá, João 15, João capítulo 15, é o grande desafio de seguirmos ao Senhor, a sua palavra, e obedecendo a sua palavra, sermos libertos do pecado. Desculpem, não João 15, mas João 8, 34 a 36. João 8, 34 a 36. Jesus então diz, replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos libertos do pecado. O Senhor nos liberta da escravidão do pecado. Conseguimos lutar e resistir por conta do poder que Deus nos dá pelo seu Espírito. Conseguimos resistir ao pecado. Somos tirados do império das trevas, somos tirados do lamaçal do pecado para não sucumbirmos junto com o mundo. Não porque há algum poder em nós, intrínseco, nosso, não. É o poder de Deus nos livrando do pecado, nos livrando de termos uma vida mergulhada, chafurdada, cheia de pecados. Não. É o Senhor através da sua palavra. Por isso Jesus Cristo então disse, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica na casa para sempre, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A nossa libertação está no Senhor Jesus Cristo. Permanecer na palavra dele, quando permanecemos na palavra dele, nós somos então levados a fugir do pecado, a não vivermos no pecado, porque estamos buscando seguir a sua palavra. Mas não só libertos do pecado, mas libertos da morte eterna. João 8, versículo 51, Jesus vai dizer, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Jesus vai profundo, além dessa vida de vencermos o pecado, porque ele venceu o pecado, Jesus vai dizer, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Você não vai estar na eternidade longe, para sempre, distante de Deus. Temos a vitória sobre a morte, mas nós precisamos confiar na palavra do Senhor Jesus Cristo, para obedecermos aos mandamentos de Jesus e vivermos conforme a sua vontade. Nós precisamos permanecer na palavra dele. Permanecer em Jesus não é só confiar no amor de Jesus, não é só confiar na palavra de Jesus, mas me permita também terminar dizendo,
permanecer em Jesus. Como permanecer em Jesus? Não só confiando no amor de Jesus, não só confiando na palavra de Jesus, mas, em terceiro lugar, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo nos mostram que nós podemos e devemos permanecer em Jesus, confiando nas promessas dele, do Senhor Jesus Cristo. Confiando nas promessas dele. Eu não sei se chama a sua atenção, mas pelo menos a minha sempre chamou. Quantas vezes Jesus falou para os discípulos, e foi mais de uma vez, que ele haveria de sofrer, morrer, mas ele haveria de ressuscitar. Quando ele morreu, quando ele foi crucificado, quando ele foi colocado no túmulo, e olha que ele falou sobre destruir o templo e em 3 dias reedificar, ninguém conseguia reedificar um templo em 3 dias. Pegue a melhor construtora do mundo e diga, olha, nós vamos destruir esse templo e em 3 dias nós queremos ele reedificado. Pague o que for. Como uma construtora vai fazer isso em 3 dias? Com toda a tecnologia que temos, em 3 dias. Jesus estava olhando para aquela época, com tantas e tantas limitações, e ele estava dizendo, olha, vocês estão maravilhados com tudo isso. Eu sou capaz de destruir e em 3 dias reedificar esse templo. Não era aquele templo, mas ele estava falando de si. Ele haveria de morrer. Ele alertou os seus apóstolos. Mas quando ele morreu e foi colocado no túmulo, até Pedro, que era tão amoroso e apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo, ele disse, eu vou pescar. Como quem diz, acabou o sonho. Foi muito bonito, foi muito legal enquanto durou, mas acabou. Gente, acorda. O corpo do nosso mestre nós vimos. Ele foi colocado, nós o vimos crucificado, ele foi colocado no túmulo. Já passou 1 dia, já passou 2, acabou. Então eu vou pescar. Os apóstolos não estavam crendo nas promessas do Senhor Jesus Cristo. E ele prometeu que haveria de ressuscitar. Como permanecer em Jesus Cristo? Confiando nas promessas dele, do Senhor Jesus. Eu e você, nós não vamos conseguir permanecer se nós não confiarmos nas promessas dele. Jesus sabia que nós não conseguiremos sozinhos. Jesus sabia que o diabo haveria de tentar os apóstolos, bem como a cada um de nós, a cada um dos filhos de Deus. Por isso, inclusive, ele ensinou no Pai Nosso a orarmos desta forma: e não nos deixes cair em tentação. Está lá no Pai Nosso. Jesus ensinou os seus apóstolos. Orem, dentre outras coisas, não esqueçam. Orem, Senhor, não nos deixe cair em tentação. Senhor, não deixa que o meu coração esfrie, Senhor. Não deixa, Senhor, que passe pela minha cabeça que eu possa viver o Evangelho fora da Tua igreja, que eu não preciso da Tua igreja, que eu não preciso de nenhuma família, que eu já sei teologia demais, que eu já sei Bíblia demais, que eu já oro bem demais, e um monte mais. Não, Senhor, não permita isso. Não me deixe cair em tentação. Jesus não nos deixou à própria sorte. Jesus não criou, instituiu a igreja e a largou, não. Ele disse que o outro Consolador viria como o Espírito de Deus que habita nos nossos corações. Há promessas maravilhosas do Senhor Jesus para nos ajudar na nossa responsabilidade de permanecermos no Senhor Jesus. Você lembra quando o próprio João registra, e é uma promessa belíssima, lá em João capítulo 10, a partir do versículo 27. João 10, a partir do versículo 27, Jesus diz então: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém
as arrebatará da minha mão. E diz mais: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Que promessa maravilhosa! Jesus disse para os seus apóstolos que haveriam de sofrer tanto. A maior parte deles morreu perseguido. Vários apóstolos que morreram perseguidos, trucidados, esfoliados, arrastados, cerrados ao meio e tantas outras coisas, não só os apóstolos, mas cristãos. E Jesus então disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus disse: olha, as minhas ovelhas, ninguém tem condições de tirá-las das minhas mãos, elas são minhas. Era a garantia que o Senhor estava dando. Mas Jesus também nos ensina e nos disse que orou ao Pai pelos discípulos. Se você abrir em João 17, 11 e 12, o Evangelho de João, capítulo 17, versículos 11 e 12, ele disse que orou ao Pai pelos discípulos e nenhum deles se perdeu. Jesus diz lá, João 17, 11 e 12, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, orando ali ao Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus estava dizendo, o aproveitamento foi 100%. Ele disse, eu orei ao Pai, e eu orei pedindo que o Pai guardasse cada um dos seus filhos, dos seus discípulos, dos meus discípulos, dados pelo Pai. É promessa do Senhor, o cuidado dele sobre as nossas vidas. Ele prometeu estar e cuidar dos seus discípulos, para que eles não se perdessem. E talvez o maior de todos os exemplos que deve servir de encorajamento para a minha vida e para a sua, que nós estamos sendo olhados e amados pelo Senhor, e que Deus não deseja que nós não nos percamos, que nós nos percamos nesta caminhada da vida. É o exemplo do amor de Jesus, do cuidado dele e das promessas dele sobre a vida de Pedro. Como permanecer em Jesus, confiando nas promessas deste mesmo Jesus? Foi isso que ele fez com Pedro. Jesus trabalhou a vida de Pedro. E é tão belo quando a Bíblia fala como Jesus cuidou de Pedro e preveniu Pedro da queda. E cuidou para que Pedro pudesse compreender o que fazer naquele contexto de queda que haveria de acontecer. Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, Lucas 22, 31 e 32, Jesus predisse e preparou o coração de Pedro. Jesus sabia que Pedro haveria de negá-lo. Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Isso é muito bonito, irmãos, porque Jesus não estava apenas predizendo. Ele não só predisse, profetizou que Pedro haveria de traí-lo. E ele disse, olha, Satanás vos reclamou para peneirar vocês, apóstolos, e a você, Pedro, como trigo. Como se peneira o trigo, passar por uma peneira ali, tentando vocês. Jesus diz, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu orei por você, Pedro. Eu orei ao Pai por você, para que a sua fé não desfaleça. Que palavra maravilhosa de Jesus quando ainda não havia acontecido.
Pedro estava achando que ia abafar, como se diz popularmente, que ele não ia negar Jesus. Chegou até a dizer, olha, os outros, não, mestre, os outros podem até fazer isso, eu estou pronto para morrer contigo. Não estava não, Pedro, ainda não. Você ainda não estava pronto. Você estava sendo lapidado e trabalhado para que no final de sua vida você pudesse sim ser levado para ser morto por sua fé no Senhor Jesus. Agora sim, depois de ser trabalhado ao longo ali da vida, mas naquele momento não. Você estava se achando melhor do que os seus outros companheiros, quando você já estava no caminho para o pecado, para me negar 3 vezes. Mas Pedro, Satanás requereu a vocês, para peneirar vocês como se peneira o trigo. Mas eu roguei por vós. Eu roguei por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça, para que você não fosse derrotado finalmente. Não, finalmente não. Parcialmente sim, você errou. E você haveria de aprender muito com tudo aquilo. Crescer com tudo aquilo. Eu roguei para que a tua fé não desfaleça. E aí então, agora vem a palavra também profética de Jesus. Tu, pois, quando te converteres, mas você vai se converter, Pedro. Vai ter mudança na sua vida. Você vai me negar 3 vezes. É verdade, Pedro, eu já estou alertando você. Mas veja bem, eu roguei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você for convertido, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Você tem missão, Pedro, para cuidar dos seus irmãos, para fortalecer, para encorajar. Eu já estou alertando você, Pedro. Você vai cair, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça e você tenha uma missão. Você precisará encorajar os seus irmãos, a partir do seu próprio exemplo, do que o Deus Todo-Poderoso está fazendo na sua vida. Como é que nós podemos permanecer em Jesus? É confiando nas promessas dele. Ele há de estar conosco em cada etapa das nossas vidas, nos momentos mais difíceis. E nós somos desafiados a permanecermos no Senhor Jesus Cristo. No mundo em que vivemos, em que às vezes as pessoas estão, entre aspas, seguindo a Jesus pelos seus próprios interesses, nós somos chamados a seguir, reconhecendo o grande amor dele por nós, ter ele morrido para nos dar a vida eterna, o que já seria demais. Não temos como mensurar isso. Tão grande amor. Mas ele diz, eu estou com vocês, eu vou caminhar com vocês. Como é que nós podemos permanecer no Senhor Jesus Cristo? Nós podemos permanecer confiando no amor de Jesus, confiando na palavra de Jesus. Por isso precisamos meditar nesta palavra diariamente, confiando nas promessas, porque meditando nas palavras e na palavra do Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, nós vamos encontrar as promessas dele para a nossa caminhada, para a nossa vida. Há uma história sobre um cântico, um louvor a Deus, muito conhecido. Dr. Glendon McCulley, ele falava sobre a sua viagem à China. Ele passou pela ilha chamada Ilha de Formosa. E então um grupo de nativos cantava, com toda a expressão, um hino muito bonito. O guia que o acompanhava perguntou ao Dr. Glendon: sabe o que eles estão cantando? Dr. Glendon disse então: a letra eu não posso entender. Eles estão cantando na língua nativa, eu não conheço a língua deles. Mas a música me é familiar. O guia então prosseguiu dizendo: eles cantam a própria experiência que agora eles estão vivendo. Eles resolveram seguir a Jesus. E por causa da sua fé,
eles têm enfrentado enormes perigos. Tiveram que deixar os seus bens, tiveram que deixar para trás pais, amigos, posses. Eles perderam tudo. Todavia, eles ganharam o bem maior, dizia o guia. Eles têm Jesus, e isso lhes satisfaz. O louvor que eles estavam cantando era o louvor que dizia: estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, nunca mais. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto, nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, nunca mais. A letra desse hino está traduzida para o português. E quantas vezes talvez nós cantamos, talvez até com grande entusiasmo, ou já tivemos a cantar, mas sem pensarmos, talvez, na mensagem que nós entoamos. Talvez vivemos nesse tempo em que as bênçãos materiais, elas são tão enfatizadas, e há momentos que Deus nos abençoa materialmente. Mas nunca esqueça que permanecer em Jesus é o bem maior. Nós não estamos desprezando nenhuma das bênçãos materiais que Deus nos conceda, mas viver a fé no Senhor Jesus Cristo, permanecer com o nosso coração alinhado com o Senhor, permanecer como um discípulo, um seguidor de Jesus, é algo incomparavelmente melhor. Atrás não volto, nunca mais. Você quer permanecer em Jesus? Confie no amor dele. Você quer permanecer em Jesus? Confie na palavra do Senhor Jesus. Você quer permanecer em Jesus? Confie nas promessas do Senhor Jesus. Viver a igreja, viver os pequenos grupos, trabalhar nos ministérios, estar envolvido com o corpo de Cristo, estar em oração, meditar na palavra, viver a sua família para a glória de Deus, orar pelos seus familiares. Nada disso tem preço quando nós o fazemos, porque estamos permanecendo no Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que você possa pensar no chamado do Senhor Jesus para as nossas vidas. E como o próprio Jesus disse aqui no versículo 4 de João 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Isto começa no dia em que eu e você decidimos entregar a nossa vida a Jesus e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser um discípulo teu, eu quero seguir o Senhor Jesus, eu quero que o mundo saiba, quero que as pessoas saibam que eu sou um discípulo do Senhor Jesus. Eu quero, Senhor, fazer parte da tua igreja. Eu quero ser um membro frutífero, abençoado, abençoador. Senhor, eu quero estar ligado à videira, como um ramo que ligado à videira vai produzir fruto para a glória do teu nome, Senhor. A minha oração é que você entregue sua vida ao Senhor Jesus. Se esse é o seu desejo, não saia daqui sem procurar algum membro ou nos procurar e dizer: eu quero seguir a Jesus. Eu quero assumir esse compromisso de ser um discípulo de Jesus. Eu quero segui-lo e permanecer nele. E que assim ele permaneça em mim, como ele nos prometeu. Que o Senhor Deus nos abençoe.